Agora, você poderia me explicar como funciona esse aparelho? Vocês estão na academia e tem um aparelho novo que vocês não sabem ainda trabalhar com ele, não sabem, né, fazer os exercícios nesse aparelho. Então, vocês vão virar para o personal trainer e perguntar: você poderia me explicar como funciona esse aparelho? Vamos lá, então, por partes. Você é you, né? You. Agora, poderia. Poderia, no inglês, é uma palavra, quando eu estou, né, pedindo algo a alguém, um favor, um conselho, eu uso essa palavra como uma forma polida, uma forma educada de pedir alguma coisa. E a palavra seria could. Agora, explicar, né? Me explicar seria me, né? Porque me em inglês é me, e explicar que é explain. Ok, vamos parar por aqui e vamos ver o que pode ser melhorado aqui. Porque aqui a gente está pensando no português e eu estou fazendo o caminho que vocês fazem, né? Pensando e depois vocês vão fazendo os ajustes na mente de vocês. No início é mais lento, mas com o tempo isso vai se tornando mais automático, mais natural. Tudo é uma questão de prática, então nunca parem de praticar. Escreva uma frase qualquer, pense numa frase qualquer em português e tenta traduzir ela para o inglês. É essa atividade que vocês precisam fazer, porque é assim que o cérebro funciona. Você pensa no português e depois passa para o inglês. Ok, então você poderia me explicar. You, você. Could, poderia. Me, né, e me explicar, explain. Mas aqui nós temos uma pergunta. Vamos colocar assim esses 3 pontinhos, porque a frase não acabou, e vamos colocar isso aqui já sinalizando que é uma pergunta. Nas perguntas, o que que acontece? Nas perguntas, algo acontece na frase. E o que que seria isso? É a inversão, né? O could tem que vir para antes do you, que é o sujeito. Então, ficaria could you, agora ficou me explain. Por quê? No português a gente fala me explicar. No inglês, esse explain, né, ele pede uma preposição que é o to, explicar para. Quem explica? Explica alguma coisa para alguém. Então, esse to é o para. E daí o me, que é a pessoa, né? A minha pessoa, o me, ele tem que vir para cá, depois do to. Então, could you explain to me? Você poderia, né? Ou poderia você explicar para mim? Isso ao pé da letra. Agora tenho como funciona esse aparelho. Como é how, né? Agora, funciona. Tentem lembrar-se como é que é o verbo funciona. Ok, o verbo funcionar nada mais é do que o verbo trabalhar, né? Mas trabalhar é para pessoas. Eu trabalho, você trabalha. Mas o relógio e o aparelho, eles não trabalham, né? Já vi gente falando assim, ah, meu relógio não está trabalhando. Mas é estranho, né? A gente fala, meu relógio não está funcionando. Mas no inglês é o mesmíssimo verbo. Então vai ser work.
né? Que vem do verbo trabalhar, work. Aí agora vem esse aparelho, que seria this, né? Esse. E aparelho? Como é que seria aparelho? Vocês já conhecem? Vou dar um tempo aqui para vocês pensarem em como que vocês colocariam isso, né? Não precisa pesquisar no Google, em tradutor, em dicionário. Coloquem a cabeça, a memória para funcionar. Porque na vida real, quando vocês estiverem numa situação real, não vai ter tradutor, não vai ter dicionário. A não ser que vocês estejam usando algum dispositivo, porque hoje em dia já tem aqueles dispositivos que fazem tradução automática. Mas não é isso que vocês querem se comunicar. Então, é só você e o seu cérebro, só você e sua mente. Então, aqui, vou dar um tempo para vocês pensarem em aparelho em inglês. Muito bem. Então, quem lembrou-se vai saber que é device. Device significa aparelho ou dispositivo. O meu celular é um device, é um aparelho ou um dispositivo. Ok, então pronto, né? Pensamos aqui nesse restinho de frase. How work this device? Isso aqui a gente pensando em português, né? A partir do português, aliás. Agora a gente precisa adaptar. Como é que vai ficar, né, no inglês? Ok, o how tá tudo bem com ele, que é o como. Agora, o funciona. Quem que funciona? O aparelho. Nós estamos falando de um aparelho, né? Ele que funciona. Então, um aparelho é uma coisa. Uma coisa que funciona no presente. Eu não estou falando que funcionava ou funcionou. Ele funciona, portanto, se trata de um presente. O que que acontece com o verbo no presente para coisas que estão no singular, né? Ou para um elemento no singular, que é o aparelho. O que que a gente faz? Pensem aí. Isso mesmo. A gente coloca S no final do verbo. Lembraram? Isso. Coloca S. Muito bem. Estou de olho nos comentários. Ok, então, work, né, é trabalhar, mas ou funcionar. Mas aqui está no presente, então tem que colocar S, porque se trata de um aparelho, né? Um aparelho, então tem que colocar S. É, ok, this device, tudo bem. Então vamos ver como é que ficou. Could you explain to me how works this device? Aqui tem alguma coisa estranha. Por quê? É uma pergunta. E nós já invertemos aqui. Veja, um verbo aqui e um sujeito aqui. Agora tem outra inversão. Verbo aqui, sujeito aqui. Mas o inglês é uma língua do tipo igual ao português. SVO. Sujeito mais verbo mais objeto. Né? Isso nas afirmativas. Né? No português vai ser tanto para as interrogativas, afirmativas, negativas. No inglês, essa daqui é para afirmativa. O que está acontecendo aqui? Não pode ter duas inversões, porque a pergunta mesmo, a pergunta ela está nessa primeira parte aqui, ó. Você poderia me explicar? Agora, como funciona esse aparelho? Não é uma pergunta, é uma afirmação, apesar de parecer uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É, vamos lá, então. Se não é uma pergunta, nós temos que inverter o que está aqui. Né? Então, work, que é o verbo, tem que vir depois do sujeito.
Pronto. Aí fica assim. Could you explain to me how this device works? Ótimo. Could you explain to me how this device works? Vejam, é um quebra-cabeça que a gente primeiro precisa pensar no básico, que são as palavras, e depois na sintaxe. O que seria isso? Na organização das palavras na frase. No começo, isso demanda bastante tempo e raciocínio, mas com o tempo vocês vão se acostumar. E como que se acostuma? Fazendo exercícios, pensando e lendo. Tem que ler bastante até essa gramática, esse raciocínio, essa forma de pensar, essa lógica entrar na mente de vocês. Ok, então ficou, could you explain to me how this device works? Pronto, não tem mais nada.